Amigo precioso, irmãos, que privilégio estar aqui hoje para compartilhar com vocês a palavra. Hoje eu quero falar sobre aquele que é o fundamento, sobre o qual nós estamos edificando e sendo edificados. Quero falar sobre Jesus, a razão da nossa vida. E reporta o texto de João capítulo 1, peço que você abra comigo. João capítulo 1, versos de 1 a 14. Eu estou seguindo o texto da versão revista e atualizada. E nós vamos ler então versos 1 a 14. Antes da leitura, porém, permita-me algumas considerações. A primeira coisa que eu quero destacar é que muitos estudiosos afirmam que o Evangelho de João é a obra literária mais importante do mundo. E eu estou inclinado a crer que eles têm razão. Nenhuma obra jamais foi tão traduzida para outros idiomas e tão largamente distribuída no mundo do que o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. Quando este evangelho foi escrito, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos. Quando este evangelho foi escrito, todos os demais apóstolos, exceto João, obviamente, já estavam mortos. E todos mortos pelo viés do martírio. Este evangelho foi escrito no final do primeiro século, para defender a fé cristã de um ataque frontal, de uma heresia muito perigosa, que quase devasta a igreja nos 3 primeiros séculos, chamada de gnosticismo. Uma espécie de casamento espúrio entre a fé judaica e a filosofia grega. Vocês bem sabem que Roma dominou o mundo politicamente, mas não dominou o mundo filosoficamente. O pensamento grego continuou prevalecendo. E um dos pilares do pensamento grego é o chamado dualismo, ou seja, para os gregos a matéria que você pega, toca e vê é essencialmente má. O espírito invisível, imaterial, espiritual, essencialmente bom. Sendo assim, os gregos negavam a criação, a encarnação e a ressurreição. Então, na cabeça dos gregos, Jesus não podia ser Deus e homem ao mesmo tempo. Porque se ele tinha um corpo físico, material, e ele tinha, se na cabeça deles a matéria era essencialmente má, então ele não podia ser essencialmente bom. Se ele não podia ser essencialmente bom, então ele não podia ser Deus. Então começa a se negar a divindade de Cristo já no final do primeiro século. E João escreve este evangelho para defender uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao encarnar-se. E não deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus. Então aqui na introdução deste evangelho, João vai como que abrir as cortinas da eternidade, vai acender as luzes no palco da história e vai revelar-nos o nosso glorioso Redentor. E João faz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome.
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Quando João abre as cortinas da eternidade para revelar-nos Jesus, ele quase nos tira o fôlego já de começo. Ele começa assim: no princípio era o Verbo. Embora vocês estejam vivendo aqui nos Estados Unidos, e o português não é a língua oficial deste país, mas eu tenho certeza que vocês não esqueceram o nosso vernáculo, a nossa língua. Então vocês percebem que o verbo ser aí não está no pretérito perfeito. Ele não diz no princípio foi o verbo, mas está no pretérito imperfeito. No princípio era o verbo. Isso significa que quando tudo teve um princípio, e a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, o verbo já existia. Ele preexiste ao princípio, ao começo, à história, à criação. Se ele preexiste ao princípio, então ele é eterno. E como a eternidade é um atributo exclusivo de Deus, então o verbo é eterno. Então o verbo é Deus. Raramente você encontrará na literatura mundial alguém, ao defender uma tese, provar a sua tese na sua primeira declaração. Convenhamos, nós entendemos um pouquinho de tempo, mas nós não entendemos bem o que é eternidade. Eu explico. Se você conseguisse tirar um único dia de 1 milhão de anos, você não teria literalmente mais 1 milhão de anos, correto? Óbvio. Mas e se você subtrair 1 milhão de anos da eternidade? Quanto lhe resta? A eternidade. E se você tirar 1 bilhão de anos, quanto sobra? A eternidade. Logo, a eternidade não é tempo. Logo, você e eu não entendemos tão bem o que é eternidade, sabe por quê? Porque a eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Se o verbo é eterno, então o verbo é Deus. Está provada a tese de João na sua primeira declaração. E o verbo estava com Deus. Essa expressão na língua grega significa que ele estava face a face com Deus. Ora, se Deus é um ser pessoal, e Deus é, e se o verbo estava face a face com Deus, logo, então o verbo é Deus. Ele é um ser pessoal, da mesma essência, da mesma natureza. Nas palavras do credo niceno, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. João fecha o verso 1 assim: e o verbo era Deus. Não um ser inferior a Deus, como pensar a área de Alexandria, não apenas um ser superior aos anjos, mas um ser da mesma natureza, da mesma essência, tendo os mesmos atributos, realizando as mesmas obras. Então, eu preciso concordar com o pensador cristão C.S. Lewis, quando disse o seguinte: com respeito a Jesus, só tem 3 possibilidades: ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, então é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, então é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, bom, então ele é Deus. Só ele pode afirmar: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Só nos resta fazer o que Tomé fez: curvarmos-nos aos seus pés e dizer: Senhor meu e Deus meu. O verbo é eterno, o verbo é pessoal, o verbo é divino. Mas o verso 2 diz que ele estava no princípio com Deus. E a pergunta é: que princípio? E a resposta é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Portanto, quando os céus e a terra foram criados, o verbo estava lá. Mas não passivamente. Porque o verso 3 é claro: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Meus irmãos, esse versículo é revolucionário.
porque ele põe o machado da verdade na raiz de algumas ideias tão comuns e tão propaladas ainda hoje, mas falaciosas. Por exemplo, esse versículo reprova o pensamento grego de que a matéria é eterna. A matéria não é eterna. Eterno só Deus o é. A matéria foi criada, e criada pelo nosso glorioso Redentor. Segundo, esse versículo reprova a tese da geração espontânea, de que o mundo surgiu espontaneamente, de que o mundo veio um mundo de moto próprio. Perdoe-me da expressão, o mundo não pariu a si mesmo, o mundo não deu à luz a si mesmo, ele foi chamado à existência pela palavra onipotente do verbo. Terceiro, esse versículo põe por terra a teoria do Big Bang, de que uma mega explosão casual produziu o nosso universo tão vasto, com leis tão cirúrgicas, com movimentos tão harmônicos. Seria mais fácil acreditar, se eu jogasse 1 bilhão de letras para o espaço, elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que acreditar que uma mega explosão casual produziu esse universo, com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos. Seria mais fácil acreditar que se um rato corresse atabalhoadamente pelas teclas deste piano eletrônico, arrancaria daqui serenata ao luar. Confesso a vocês que é preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. Pensem comigo. Por que é que nós estamos no planeta Terra? Será que foi o acaso que nos deixou aqui? Uma explosão casual que nos deixou aqui? E a resposta é que nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, morreríamos congelados. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, morreríamos queimados. Não foi uma explosão que nos deixou aqui, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Vocês bem sabem que a Lua, o nosso satélite, é a faxineira do planeta Terra. Não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no nosso planeta. Não foi uma explosão cósmica que deixou a Lua na sua órbita, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas o verso 3 também derrota a famigerada teoria da evolução. Vocês sabem que em 1859, Charles Darwin publicava o seu livro, A Origem das Espécies, em Londres. Esgota-se a primeira edição no dia do lançamento. E essa teoria tem sido ensinada nas escolas, desde o ensino fundamental ao pós-doutorado, como uma verdade científica. Falta-lhes, entretanto, a evidência das provas. Criacionismo não é artigo de fé. Criacionismo não é artigo de religião. Criacionismo é artigo de ciência. O que você e eu cremos pela fé não é que o mundo foi criado. Não. O que você e eu cremos pela fé é que o mundo que foi criado por Deus. Aí é fé. Bom, então penso eu que numa conferência edificados, não tem nada mais importante do que nós refletirmos sobre quem é o nosso glorioso Redentor. Quão grande Ele é, quão poderoso Ele é, quão majestoso Ele é, quão digno de honra e glória Ele é. Quando o profeta Isaías, e tratando de um texto messiânico, fala da sua majestade, usa figuras extraordinárias a ponto de dizer: este é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos mares, nos rios, nas fontes. Vá aqui no mar um dia, tente esvaziá-lo com um baldinho, veja quanto tempo você vai levar. O seu glorioso Redentor mede as águas na concha da sua mão. O seu glorioso Redentor pesa o pó das montanhas em balança de precisão. O seu glorioso Redentor mede os céus a palmos. O seu glorioso Redentor espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando a chama pelo nome, nenhuma só delas vinha a faltar.
O seu glorioso Redentor olha para as grandes nações da terra, as grandes potências econômicas e militares da terra, e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, com menos do que nada. Este é o nosso glorioso Redentor. Agora pergunte a um astrônomo, por mais robusto que seja o seu conhecimento, por mais peregrina que seja a sua inteligência, qual é o exato tamanho deste universo que ele mediu a palmos? Pergunte. Se o astrônomo for honesto, ele vai responder assim: eu não sei. E quando ele diz eu não sei, ele não está confessando uma ignorância absoluta. É que na verdade nenhum homem é capaz de afirmar categórica e insofismavelmente qual é o exato tamanho do universo. Agora você e eu sabemos. Você e eu sabemos que o universo não é infinito, porque infinitude é um atributo exclusivo de Deus. O que eles sabem, e eles afirmam, é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. E concordo com o primeiro-ministro da Holanda, Abraham Kuyper, quando disse: não há 1 centímetro desse universo onde o nosso glorioso Redentor não pode ser. Eu estou aqui, eu criei isso aqui e eu sou dono disso aqui. Este é o nosso glorioso Redentor. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. O que eles sabem e afirmam é que há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia, encha a concha da sua mão de areia, leve para casa e bote numa tábua de vidro, e tenha paciência de contar quantos grãos de areia você consegue botar na concha da sua mão. Agora em janeiro, pastorados, eu fiz isso nas férias, lá em Guarapari. Enchi a mão de areia, comecei a contar. 5, 10, 50, 100, 150, 300, 400, 500, eu parei. Não tinha nem começar a contar ainda. Há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Mas o seu glorioso Redentor não apenas criou todas elas, ele batizou cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando a chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Este é o nosso glorioso Redentor. Até o século passado nós estávamos pasmos com a grandeza insondável do macro-universo. De lá para cá nós estamos boquiabertos com a grandeza insondável do micro-universo. Hoje nós estamos boquiabertos com a nanotecnologia. Nós estamos pasmos com o fato de que você pode empacotar na cabeça de um alfinete todos os dados genéticos dos mais de 8 bilhões de habitantes do planeta Terra. Se você chegar em casa hoje, e aqui tem muito verde, eu percebi, e conseguir arrancar uma folhazinha tenra da planta que está lá na varanda ou no quintal da sua casa, aquela folha, por mais tenra que seja, é muito mais complexa do que a cidade onde vocês moram. Se você pega uma gema de ovo, aquela gema de ovo é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, catedrático de Harvard, uma das maiores autoridades do mundo em oftalmologia, diz que você e eu temos mais de 10 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado. Descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente
computadorizadamente programados. Ele descobriu que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo, e em cada uma delas 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, o nosso temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você terá 102 trilhões de metros de fita DNA, você terá 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. Daria para dar diversas voltas no sistema planetário. Mais tarde o Dr. Lowe vai afirmar que códigos de vida não se originam espontaneamente, código de vida não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos, códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o nosso glorioso Redentor. Quando você chega no verso 4, João nos tira o fôlego outra vez, porque diz: a vida estava nele, e a vida é a luz dos homens. Isso significa que tudo que tem vida recebeu vida dele: anjos, homens, animais, voláteis, terrestres e aquáticos. Mas alguém pergunta: então quem criou Deus? Resposta: ninguém. Ele não foi criado, ele é o Criador. Então alguém pergunta: mas quando ele passou a existir? Resposta: ele não passou a existir, ele é eterno, ele é o Pai da eternidade. O simples fato de você e eu estarmos aqui nesta noite, nesta conferência, é uma prova irrefutável da existência dele, porque a Bíblia diz: nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele é quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Se ele fechar a torneira do oxigênio, você e eu caímos e viramos pó. Bom, mas João vai nos afirmar que ele é a luz, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Isso é espantoso, porque você e eu nunca vimos, jamais veremos a luz ter medo das trevas. Por mais trevosa que seja a treva, e por mais tênue que seja a luz, quando a luz chega, a treva tem que ir embora. Sabe o que significa isso? Não tem páreo para Jesus. Ninguém desafia Jesus, ninguém derrota Jesus, ninguém destrona Jesus, ninguém desbanca Jesus, ninguém desafia Jesus. Onde Jesus chega, chega a cura, chega a libertação, chega a salvação, chega a restauração, chega a vida. Ele é a luz. Ninguém pode desafiá-lo, ninguém pode destroná-lo. De vez em quando levanta-se alguém do topo da sua tola arrogância e tenta desbancar Jesus. Mais recentemente, o patrono dos agnósticos da Inglaterra, Richard Dawkins, escreveu um livro ruidoso: Deus, um delírio. Muita gente começa a falar de maneira insensata: agora desbancou a Bíblia, agora acabou com a autoridade da Bíblia, agora ninguém mais vai acreditar nesse livro, agora Jesus não faz mais sentido. E eu pergunto a vocês: onde está o livro Deus, um delírio? Nem na promoção ninguém compra mais. E a Bíblia continua sendo traduzida, e impressa e distribuída aos milhões. E Jesus continua no trono, sobranceiro e vitorioso. Ele é vencedor, ele é imbatível, ele é a luz. Bendito seja o Senhor. Bom, dissemos no começo que João escreveu este evangelho para provar uma tese. Qual tese? Jesus é verdadeiramente Deus. Até aqui no verso 5 ele provou essa tese de duas maneiras. Ele é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus. Ele é eterno, pessoal, divino, autoexistente. Mas segundo lugar, ele é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus. Ele é o Criador, ele é o doador e o mantenedor da vida. Se ele é isso mesmo, e é, preciso dizer algo a você então, a partir de agora.
Você não pode sair desse ambiente hoje neutro em relação a Jesus. Vou lhe propor um paradoxo. Você é escravo da sua liberdade. Portanto, você precisa tomar uma decisão em relação a Jesus. Vou ilustrar o paradoxo da seguinte maneira. Você como alguém dentro de uma canoa rio abaixo, onde tem um grande abismo, logo à frente. Você tem que tomar uma decisão. Ou você pula da canoa e nada até a margem, ou você rema e ancora a canoa num lugar seguro, ou você finge que não tem abismo e fica dentro da canoa até ser esmagado pela fúria das águas. Só uma coisa você não pode deixar de fazer, é tomar uma decisão. Bom, talvez você argumente, foi convidado para estar aqui, você veio, você é bem-vindo, com certeza muito bem-vindo aqui, mas esteja cogitando aí no seu coração, eu estou aqui, mas não vou tomar decisão, eu não quero tomar decisão. Aliás, eu tenho raiva de quem decide. Na verdade, eu estou indeciso. Preciso lhe garantir que a indecisão é uma decisão. A indecisão é a decisão de não decidir. Só que com Jesus não dá. Porque foi Ele quem disse, quem não é por mim, é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. E é por esta razão que a partir de agora, do verso 6, João vai nos apresentar 3 decisões em relação a Jesus. Qual é a nossa, nesta noite? A primeira decisão está no versículo 6 a 9, confira comigo, foi a decisão de João Batista. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Então entendamos isso. Entre Malaquias, o último profeta veterotestamentário, e João Batista, há um período de 400 anos. Nós chamamos esse período de silêncio profético, ou período interbíblico. Tinha templo, tinha música, tinha festa, tinha sacrifícios, mas não tinha a palavra de Deus. Lucas capítulo 3 diz que depois de 400 anos de silêncio profético, veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto, e ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, e as multidões fluíram para ouvi-lo, de toda a província da Judéia, de toda a cidade de Jerusalém, de toda a circunvizinhança do Jordão, multidões e multidões, e de repente, pastorado seu Belo, está escrito que todos, sem exceção, passaram a pensar, esse João não é precursor do Messias, é coisa nenhuma, ele é o próprio Messias. Se fosse uma eleição no voto, não haveria nenhum voto em branco, nenhum voto nulo. Todos os votos candidato a Messias que entrou na urna foram dados a João. E essa cogitação das multidões são traduzidas numa pergunta sedutora, como aquela voz sedosa e aveludada do sibilo da serpente, que beija os ouvidos de João Batista. E chegam então para ele e perguntam assim, porventura, tu não és o próprio Cristo? Olha a tentação aí, olha o perigo aí, olha a tentativa de colocar um homem no pedestal aí. Muitos já tinham se levantado e dizer, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, perdoe-me da expressão, e dado com os burros na água. Se João tivesse engolido aquela isca venenosa, ele poderia coçar a cabeça e pensar, bom, pensando bem, eu acho que eu sou um fenômeno. Nunca ninguém juntou tanta gente no deserto.
Se eu me declaro Messias aqui, o povo já tem do meu lado. Mas ele não engoliu a isca venenosa, não. Ele foi categórico. Não, eu não sou o Messias. Eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo: este é a verdadeira luz que vinda ao mundo e ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas um amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou nem mesmo digno de curvar-me, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. A primeira decisão é reconhecer que só Ele é digno e dar a Ele toda a glória que Ele merece. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome, da glória. A segunda decisão está aí nos versos 10 e 11, confira comigo. É a rejeição de Jesus. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Por favor, olhem no texto e me respondam. No verso 10, quantas vezes aparece a palavra mundo? Por favor, me responda. 3 vezes. Na língua grega é a mesma palavra: cosmos, cosmos, cosmos. Mas notem que cada vez que a palavra aparece, ela tem um significado diferente, no mesmo versículo. O verbo estava no mundo. Que mundo? Mundo geográfico. O mundo foi feito por intermédio dele. Que mundo? O mundo físico material. O mundo não conheceu. Que mundo? O mundo das pessoas. Então, ler sua Bíblia, preste atenção, porque às vezes uma mesma palavra repetida num mesmo versículo pode ter significado diferente. Mas ele nos leva ao verso 11 para clarear e diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam. E quem são os seus aí? Os judeus, o seu povo, o povo da aliança. E por que os judeus não o receberam? Por falta de luz? Não, por falta de olhos. Por falta de evidências? Não, por falta de fé. Porque todo o Antigo Testamento foi uma preparação para a vinda do Messias, e todo o Antigo Testamento está centralizado no Messias. Ele é a semente da mulher, ele é o descendente de Abraão, ele é o cordeiro da Páscoa, ele é a coluna de fogo e a coluna de nuvem, ele é o maná que caiu do céu e a água que brotou da rocha. Ele é simbolizado pelo tabernáculo, ele é simbolizado pela arca da aliança, ele é simbolizado pelo templo, ele é simbolizado pelas festas, ele é simbolizado pelos sacrifícios, ele é simbolizado pelo sábado. Tudo aponta para ele. Na plenitude dos tempos, ele veio nascido de mulher, nascido sob a lei, o verbo se fez carne, e ele andou por toda a parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram, mas os seus não o receberam. Deus tem me dado a oportunidade de levar caravanas todos os anos em Israel. Uma das cenas para mim mais tristes quando eu chego lá é ir ao Muro das Lamentações. Porque você vai encontrar crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, velhos, líderes, orando fervorosamente, aguardando ainda o Messias, que já veio há 2000 anos, na pessoa de Jesus de Nazaré. O véu ainda está posto, alertando-nos: cuidado para que diante de tantas evidências, você ainda rejeite a Jesus. Pois a Bíblia pergunta: como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Então, em terceiro lugar, vem a outra decisão, versículos 12 e 13, confira aí comigo. Agora é a aceitação de Jesus. Em virtude da rejeição de Jesus, o verso 12 começa com a conjunção adversativa: mas
A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A grande pergunta é: todos quantos? Todos quem? E a resposta é: todos judeus, todos gentios, todos homens, todas mulheres, todas crianças, todos adolescentes, todos jovens, todos adultos, todos velhos, todos grandes, todos pequenos, todos ricos, todos pobres, todos doutores, todos analfabetos, todos governantes, todos governados, todos religiosos, todos não religiosos, todos daqui, todos dali, todos da além. Não importa de onde você vem, não importa para onde você vai, se você receber a Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. Portanto, ser filho de Deus não é coisa natural. Ninguém é filho de Deus porque nasce numa família chamada cristã, porque frequenta uma igreja chamada cristã. Ou porque mora num país chamado cristão. Ser filho de Deus é a coisa mais revolucionária que pode acontecer na sua vida. Significa ter um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança. Significa nascer de cima, do alto, do Espírito. Há um ditado popular muito conhecido no Brasil, acho que aqui também: filho de peixe, peixinho é. Mas não é verdade que filho de crente, crentinho é. Para ser filho de Deus, tem que nascer de cima. Tem que nascer do Espírito, tem que ser nova criatura. Mas João não quer que ninguém saia confuso sobre o assunto, significa ser filho de Deus, e vai explicar melhor no versículo 13, quando diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então vamos entender isso. Os quais não nasceram do sangue, o que significa isso? Significa que ser filho de Deus não é uma experiência hereditária. Os nossos filhos são criados no Evangelho, mas só o Espírito Santo pode produzir no coração deles a regeneração. Nas minhas andanças, pastor, pelo Brasil, eu gosto muito de fazer perguntas. E às vezes eu pergunto assim: e aí, meu irmão? E aí, você já é filho de Deus? Escuta algumas respostas interessantes. Claro que eu sou filho de Deus. Meu pai é o pastor da igreja. Já pensou? Eu não sou filho de pastor, não. Deve ser coisa boa. Mas ninguém é filho de Deus porque é filho do pastor. Às vezes a resposta é teológica, pasmem vocês. E aí, você é filho de Deus? Mas é claro, eu sou calvinista desde o berço. Eu sou arminiano convicto. Bom, você pode ser arminiano ou calvinista, mas isso não faz de você filho de Deus. Não é hereditário. Não é por procuração. Não é por subscrever uma corrente teológica. Segundo, os quais nasceram do sangue, nem da vontade da carne. O que significa nem da vontade da carne? Significa que nenhum de nós tem competência, tem autoridade para nos autoproclamarmos filhos de Deus. A salvação não está na nossa mão, está na mão de Deus. Nenhum de nós pode fazer-se a si mesmo filho de Deus. Salvação pertence ao Senhor. E Ele concede o privilégio de ser filho de Deus a todos quantos receberam quem? A Jesus. Então deixa eu imaginar uma cena aqui. O maior feriado de vocês aqui, ou pelo menos o feriado nacional, é 4 de julho, vocês passaram por ele recentemente. Eu percebi que aqui é tudo baixo. É isso mesmo? Tudo baixo. E aí dá um feriado longo, você quer ir para um lugar de montanha. Mudar um pouco de ares. Aquelas montanhas altaneiras, aqueles arvoredos frondosos,
com as cabeleiras esvoaçando pelo soprar do vento. Aqueles jardins engrinaldados de flores, um regato de águas cristalinas rasgando as entranhas do jardim, e o passaredo a cantar, e as borboletas enchendo o espaço de cores, as flores com as suas pétalas aveludadas, exalando o inebriante perfume, e aquela brisa gostosa tocando o seu rosto, e você, tomado de tanta beleza e encanto, prorrompe em exclamação: você quer saber de uma coisa? A partir de hoje eu me faço filho de Deus. Bonito, não? Mas impossível. Só o próprio Deus pode fazer de você seu filho. E a condição é única: todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Terceiro, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. O que significa nem da vontade do homem? Significa que nenhum ser humano, nenhuma instituição humana tem competência de dizer para você: seja filho de Deus. Nem os patriarcas, nem os profetas, nem os apóstolos, nem os pais da igreja, nem os reformadores, nem os avivalistas, nem Pedro, nem Paulo, nem Maria, nem o Papa, nem o bispo, nem o sacerdote, nem o pastor, nem o missionário, nem a igreja, nem qualquer concílio eclesiástico tem essa competência. Só o próprio Deus pode fazer de você seu filho. E a condição é: todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, João prova a sua tese: Jesus é Deus, e a salvação está disponível para todos quantos o receberam. Mas agora ele vai nos levar à conclusão. Versículo 14, o que está escrito aí? E o verbo se fez carne. Me permita dizer isso, uma coisa encantadora. Nós estamos numa conferência teológica, e vale a pena recordar isso. Vocês sabem que o primeiro concílio geral da igreja ocorreu em 325 desta era, da era cristã, convocado por Constantino. Por quê? Porque um presbítero lá de Alexandria, no Egito, estava pregando uma heresia, dizendo que Jesus Cristo não era Deus da mesma natureza, da mesma essência de Deus, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. E então essa heresia estava se alastrando. Então Constantino convoca esse concílio em 325 em Nicéia, e o grande campeão da ortodoxia, chamado Atanásio, derruba as teses de Ario e finca uma estaca da ortodoxia cristã, defendendo a divindade de Cristo. E o que eu quero dizer é o seguinte: ele escreveu uma obra, a encarnação de Cristo, e essa obra está em língua portuguesa. E ele diz que a encarnação é o maior mistério do cristianismo. E é mesmo, se não vejamos. O que está escrito aí? E o verbo se fez carne. A pergunta é: que verbo? É o verbo eterno, pessoal, divino. O verbo que é Deus, autoexistente, infinito, imenso, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, que nem os céus dos céus pode contê-lo. E Paulo diz em Filipenses 2,6 que ele a si mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado, ele se esvaziou. Ele foi se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, a ponto de transformar-se num zigoto, num embrião, num feto, num bebê, que nasceu de uma virgem, foi enfaixado e colocado num coxo de animal comer, mangiare, manjedoura. Aquele bebê era o próprio Criador do universo. Mas ele não veio para ficar longe de nós, não, ele veio para ficar entre nós. Ele vestiu pele humana, ele calçou as sandálias da humildade,
Ele pisou o nosso chão, Ele comeu o nosso pão, Ele bebeu a nossa água, Ele sentiu a nossa dor, Ele chorou a nossa lágrima, Ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, Ele morreu para os nossos pecados, Ele ressuscitou para a nossa justificação, Ele voltou para o céu, Ele está sentado à destra da majestade, Ele derramou o Espírito Santo, e Ele vai voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja. Mas Ele não veio até nós cheio de justiça e juízo. Ele nos fulminaria. O melhor de nós são as nossas justiças. E aos olhos dele, as nossas justiças não passam de trapos de imundícia. E a palavra trapos de imundícia é uma palavra que nos causa um pouco de constrangimento, porque é usado para o absorvente feminino que a mulher usa, enrola num plástico e joga no lixo. Isso é o melhor de nós. E o pior de nós, o que seria? Então baixa a bola. Baixa a bola. Baixa a bola. É por isso que Ele veio cheio de graça. Nos pegou sujos, contaminados, depravados, condenados, mortos aos nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida, Ele nos lavou, Ele nos transformou, Ele nos fez assentar nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. Ele nos fez membros da família de Deus. E João conclui: vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Ele é a exata expressão do ser de Deus. Ele é o resplendor de Deus. Ele é a exegese de Deus. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Por isso ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Está provada a tese de João. Ele é Deus. Mas eu não posso terminar sem fazer duas breves aplicações, com a permissão do meu querido pastor. O que é maravilhoso é que João vai, ao longo do corpo da obra, seguir a mesma toada que ele seguiu na introdução. Porque na introdução ele provou sua tese de duas maneiras: Jesus é Deus, porque realiza as mesmas obras de Deus, e Jesus é Deus, em segundo lugar, porque tem os mesmos atributos de Deus. Então o que João vai fazer no restante da obra? Ele escreve lá no final, numa linguagem hiperbólica, que se tudo que Jesus Cristo fez fosse registrado em livros, no mundo inteiro não caberia. É uma linguagem hiperbólica. Então o que ele vai fazer? Ele vai selecionar 7 milagres. Por que 7? Número da perfeição. Para quê? Para provar que se ele faz as obras de Deus, então ele é Deus. Primeiro milagre, capítulo 2, ele multiplica, ele transforma água em vinho. Segundo milagre, capítulo 4, ele cura o filho oficial. Terceiro milagre, capítulo 5, ele cura o paralítico de Betesda. Quarto milagre, capítulo 6, ele multiplica pães e peixes. Quinto milagre, capítulo 6, ele anda sobre o mar da Galileia. Sexto milagre, capítulo 9, ele cura o cego de nascença. Sétimo milagre, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Se ele faz as obras de Deus, então ele é Deus. Então está provada a tese de João: Jesus é Deus. Mas ele é Deus também porque tem os mesmos atributos de Deus. O que João vai fazer? Ele vai pegar a frase dita por Jesus, João 8,58. Antes que Abraão existisse, eu sou. E eu sou é o grande nome de Deus revelado a Moisés no Sinai. É o Deus Javé, é o Deus Iavé. Eu não gosto tanto de falar isso porque eu estou com o hebraísta aqui do nosso lado, e eu não sou tão especialista como o nosso amigo Adson Belo é, na língua hebraica. Mas tanto você pega a letra I quanto a letra J, quanto Javé quanto Iavé, é a mesma coisa, que no hebraico J e I é a mesma letra. Daí vem a palavra Jeová. Jeová é quando você pega as consoantes de Javé e as vogais de Adonai, você forma o nome Jeová. Jesus é o Jeová do Velho Testamento. O que João vai fazer? Selecionar 7 declarações de Jesus: eu sou, para provar uma coisa: se ele tem os mesmos atributos de Deus, então ele é Deus.
Primeira declaração, João 6,35, eu sou o pão da vida. Segunda declaração, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Terceira declaração, João 10,9, eu sou a porta. Quarta declaração, João 10,11, eu sou o bom pastor. Quinta declaração, João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Sexta declaração, João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Sétima declaração, João 15,1, eu sou a videira verdadeira. Se ele tem os mesmos atributos de Deus, então ele é Deus. Está provada a tese de João. Agora, a segunda aplicação para mim é um grande mistério, e eu termino aqui. Dessas 7 declarações, uma Jesus compartilha com a igreja. Ele disse em João 8,12 assim, eu sou a luz do mundo. Mas ele disse em João 7,14, vós sois a luz do mundo. Como entender esse mistério? Porque notem, Jesus nunca disse para a igreja assim, vós sois, João 5,14, vós sois a luz do mundo. Ele nunca disse assim para a igreja, vós sois o pão da vida. Quem se alimentar de vós, nunca mais terá fome. Ele nunca disse isso para a igreja. Ele nunca disse assim para a igreja, vós sois a porta. Se alguém entrar por vós, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Ele nunca disse isso para a igreja. Como ele nunca disse assim para a igreja, vós sois o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Ele nunca disse isso para a igreja. Como nunca disse para a igreja, vós sois a ressurreição e a vida, e quem crer em vós não morrerá eternamente. Ele nunca disse para a igreja. Como jamais disse para a igreja, vós sois o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por vós. Ele nunca disse isso para a igreja. Como nunca disse para a igreja, vós sois a vida verdadeira. Ele nunca disse isso para a igreja, mas ele disse, eu sou a luz do mundo, e disse, vós sois a luz do mundo. Como entender esse mistério? Para explicá-lo, me permita 2 perguntas. Primeira pergunta, o sol brilha? Sim, o sol brilha. E por que o sol brilha? Porque o sol tem luz própria. Por que Jesus brilha? Ele é o sol da justiça. Ele é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Segunda pergunta, a lua brilha? A lua brilha. Mas como a lua brilha? A lua não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. Então entendamos, a igreja não é luz do mundo na mesma medida que Jesus é luz do mundo. A igreja não tem luz própria. A igreja só brilha na medida em que ela reflete a luz de Jesus, o sol da justiça, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Então sabe qual é o papel desta igreja? Das igrejas aqui representadas? É sairmos pelas ruas, pelas avenidas, pelas praças, pelas escolas, pelas universidades, pelos hospitais, pelo comércio, pela indústria, pelos campos, levando essa luz e deixando essa luz brilhar. Porque só Ele é Deus, e só Ele pode trazer vida e vida eterna. Portanto, a Ele a honra, a glória e o louvor, hoje e eternamente. Amém. Nós estamos fundamentados neste que é Deus, que é a rocha dos séculos, que nunca será abalada. Deus nos abençoe. Amém.